Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, bem forte, porque Ele merece. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, eu quero orar. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Seja bem-vinda, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Aprove a Deus que eu fosse designado pelo nosso apóstolo José Edmilson para estar trazendo uma palavra para você nesta noite. Mas antes, porém, eu quero orar. Tem um pedido de oração aqui em favor de Leandro Martins do Prado. Está com problema nos pulmões. Eu quero que você una a sua fé à minha fé. Vamos estar orando por ele e pedir para que Deus possa visitá-lo e curá-lo, amém? Pai querido, nós entramos na tua presença neste momento e invocamos o teu poder sobre a vida do Leandro Martins do Prado. Que o Senhor possa visitá-lo, Pai, ó Deus, e remover toda a enfermidade, ó Deus, do seu corpo. Nós cremos, Pai, que pelo sangue de Jesus nós já fomos curados, pelas pisaduras deles nós já fomos sarados. E eu consagro agora, Pai, a vida do Leandro Martins do Prado ao Senhor. E te peço, em o nome do teu filho, que o Senhor o cure, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de vocês sentarem, eu quero orar. Feche os seus olhos. Paizinho querido, eu quero te agradecer por esta noite tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Uma noite, Pai, onde nós vamos poder crescer um pouco mais, sairmos daqui, Pai, com os nossos sonhos reavivados. Quero, Pai, pedir ao Senhor que guarde-nos nesta hora, e que todas aquelas que aqui se encontram nesta noite tenham seus corações abertos, receptivos, para receber a tua palavra, que é viva e é eficaz, e cumpre o propósito para o qual ela é designada. Eu te agradeço, Pai, e peço ao Senhor que usa a minha vida, que o teu Espírito tenha liberdade neste lugar, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, e de modo que nós possamos verdadeiramente sairmos daqui, Pai, convencidos, crendo que verdadeiramente, quando nós confiamos ao Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos, e militamos diligentemente em favor deles, eles se concretizam. E é em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, amém. Pode tomar o seu lugar. Perguntar se alguém aqui tem sonho seria uma redundância, né? Eu creio que todos nós que estamos aqui temos sonhos, e só realiza quem sonha. Eu tenho dito isso. Quem não sonha não realiza, só realiza quem sonha. E eu quero ler um texto aqui com você. Esse texto está no capítulo 1 de Efésios, no versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu creio que hoje nós vamos entender algumas coisas. Muitas vezes nós temos sonhos, temos projetos, e diante de circunstâncias, eles parecem estarem tão distantes, que muitas vezes nós até desistimos deles e até mesmo os engavetamos. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite, amém? Gostaria que você não deixasse que nada dispersasse a sua atenção, porque eu creio que Deus quer falar conosco nesta noite, e de uma forma sobrenatural, onde nós vamos poder sairmos daqui fortalecidos para conquistar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O capítulo 1 de Efésios, versículo 3, o texto diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todos nós, sem exceção, já fomos por Deus abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todos, sem exceção.
Mas aqui está falando de bênçãos espirituais. Para eu e você, para nós, conquistarmos os sonhos, os projetos que Deus plantou em nossos corações, nós precisamos, literalmente, irmos em busca deles. Eu creio que você que está aqui nessa noite, você só está aqui porque você realmente crê em Deus, e você tem projetos de vida, você tem sonhos. E todo sonho que nasce no nosso coração, que brota no nosso coração, é Deus que planta. É claro que você tem que avaliar bem para verificar, identificar que esse sonho ele precisa estar alinhado com os princípios dele, de Deus. Quando os nossos sonhos estão alinhados com os princípios de Deus, é porque verdadeiramente é algo que Deus plantou no nosso coração. E se você velar por este sonho, se você buscá-lo com todas as suas forças, com prudência, com diligência, com perseverança, com disciplina, com foco, esses sonhos, esse conjunto de valores vai permitir que esses sonhos se tornem verdade na sua vida. Quero compartilhar com você que um verdadeiro vencedor, ele deposita a sua confiança em Deus e não é limitado ou paralisado pelas circunstâncias. Tiago capítulo 1, versículo 2 a seguir, o texto diz: tende por grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve concluir o teu propósito, para que você seja maduro e completo, não tendo falta de coisa alguma. Muitas vezes, nós na nossa ingenuidade, ou diante do bom coração que temos, nós sempre esperamos receber uma maçã, uma bela maçã, uma pera, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, o destino, as circunstâncias, colocam em nossas mãos limão. Mas você não deve ficar chateado porque recebeu um limão. Isso fala de adversidades, de circunstâncias que muitas vezes contrariam a sua expectativa. Você não deve se frustrar por causa disso. Transforme esse limão em uma belíssima limonada. Eu sei que essa expressão já é conhecida de todos nós, mas existe algo por trás disso que eu quero trazer para você nessa noite. Existem dois extremos. Quando nós temos um sonho, um objetivo, um propósito, uma meta, e as coisas não acontecem exatamente como nós gostaríamos ou imaginávamos que deveria acontecer, nós nos frustramos. Então há dois extremos: ou você, diante das adversidades, diante das surpresas desagradáveis que muitas vezes acontecem, você tem duas opções. Muitas vezes as pessoas se permitem serem visitadas por um espírito de alta comiseração, se sentem vitimizadas e engavetam os sonhos, desistem deles. Mas eu quero te dizer que, como disse o texto, Tiago capítulo 1, versículo 2: tende por grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve concluir o seu propósito, para que você seja maduro, completo, não tendo falta de coisa alguma. Isso fala de você não se permitir ser paralisado diante das circunstâncias contrárias. E o outro extremo é que você pode usar, muitas vezes, as circunstâncias contrárias para se fortalecer, para dar a volta por cima e vencer as barreiras e conquistar os teus sonhos. Muito importante você entender isso. Ainda quero ler com você no livro de Tiago, que fala da inconstância. Nós não podemos sermos inconstantes diante do propósito que temos. Tiago 1,7, se você puder colocar ali para nós, o texto diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância nos impede de realizarmos projetos, de conquistarmos sonhos. O que eu preciso entender diante
dos sonhos que Deus planta no meu coração é que eu preciso ser um homem que crê acima de tudo em Deus. Você precisa crer com toda a sua força que em Deus esse sonho será possível. Como o próprio Cristo disse, tudo é possível ao que crer. Um verdadeiro vencedor opera com gasolina azul. O que é isso, pastor? É uma pessoa que busca a presença de Deus na vida dela, se enche do Espírito Santo de Deus. E uma vez que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus ele vai te capacitar. Ele vai te dar graça diante do próprio Deus e diante dos homens. Vai te dar habilidade, intrepidez, ousadia e capacitação para realizar aquilo que você tem no seu coração, para realizar os seus projetos, os seus sonhos. Amém? Ninguém nasce vencedor. Ninguém nasce vencedor. Você se torna um vencedor. Vencer e conquistar não é uma opção, é uma decisão. Então, ser um vencedor é decidir, mas decidir com veemência mesmo. Então, ninguém nasce vencedor, você se torna um vencedor. E vencer e conquistar não é uma opção, é uma decisão. Tudo passa por decisão. Hoje você está aqui porque você decidiu. Eu creio que tem alguém aqui que, se não fosse firme, talvez não viria aqui nesta noite ouvir essa palavra. Quem aqui tem um projeto? Quem aqui tem um sonho? Levanta a mão, dá um tchau para mim. Todos, todos. Fundamental que tenhamos sonhos, que tenhamos projetos. Hoje Deus vai levar você a desengavetar aquele projeto, aquele sonho que, quem sabe, você engavetou. Precisamos entender algumas coisas em relação ao que queremos, ao que desejamos, ao que sonhamos, em relação aos nossos projetos. Tenha consciência de que todo sonho exige tempo para se tornar real e requer do que o persegue um alto preço a ser pago. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço e suportar a pressão? Então, se você está disposto a pagar o preço, porque existe um preço a ser pago, e a suportar a pressão, tenha certeza de uma coisa: esse sonho ele vai se tornar real na tua vida. Vocês estão diante de um homem que tinha tudo para não estar aqui hoje. Mas eu decidi romper com todas as circunstâncias que poderiam me paralisar, que poderiam me engessar. E porque eu decidi, eu estou aqui hoje. E quero glorificar o nome de Deus nesta noite, dizendo o seguinte para você: eu sou extremamente feliz, porque um dia eu decidi ser um vencedor. Eu não nasci, eu decidi ser um vencedor. E eu vim para Campo Grande com alguns sonhos. E eu não sei se eu já falei aqui, mas eram 4. Os sonhos eram um emprego bacana, uma casa boa, um carro bom e uma família. Todos esses sonhos eles se tornaram verdade. Alguém pode imaginar, mas esses sonhos todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Nem todo mundo sonha. Ou se sonha, no meio do sonho, no meio da trajetória, desiste. Mas eu decidi não desistir. E porque eu decidi não desistir, todos eles se tornaram verdades. Todos eles se concretizaram na minha vida. Mas não para por aí. Eu decidi ser um homem bem-sucedido, no espírito, na alma e no corpo. Eu decidi depender de Deus, confiar nele sem reservas. Porque um homem só pode responder com toda a convicção que há em seu ser, de que é de fato pleno, completo, se Deus é primeiro na sua vida. Então, diante dos projetos que você tem, dos sonhos que você tem, a palavra de Deus, em Hebreus 10:35 diz que eu e você, que nós necessitamos de perseverança, para que depois de havermos feito, não a nossa vontade, mas a de Deus, alcanceis o quê? A promessa, alcancemos o sonho, o projeto
que Deus plantou no nosso coração. Então, precisamos entender algumas coisas. Então você está disposto a pagar o preço? Porque muitas vezes nós começamos um projeto e quando aparecem as primeiras dificuldades nós desistimos. E quando o sonho é verdadeiro, você nunca desiste. Não tem nada que pode te paralisar. Não tem nada que pode deixar você estagnado diante do sonho. Este sonho ou projeto é para ser conquistado em um período curto, médio ou longo. A gente tem que saber isso, porque senão fica muito vago. O sonho que você tem, qual é o tempo dele? Curto, médio ou longo prazo? Você tem que ter parâmetros. Quanto custará esse sonho ou projeto? Você tem noção de quanto ele custa? Eu pergunto por quê? Porque todo sonho tem um preço que você deve pagar com determinação, com perseverança, com disciplina, com foco, com oração, mas também custa, tem um preço. E qual é o planejamento estratégico que você tem para que esse sonho se concretize? Então, quanto custará esse seu sonho ou esse seu projeto? Eu tenho projetos e eu preciso de pelo menos R$1.200.000 para a realização desse meu sonho, desse meu projeto. Mas eu já tenho estratégia de como levantar essa verba. Eu já tenho os mecanismos. Então, quanto custa o teu sonho? Ele é o tempo que você precisa para realizá-lo. É curto, médio ou longo? Quanto custa? A gente precisa fazer essas perguntas. Deus está nesse negócio? Deus está no meu projeto? O que você está fazendo para a realização do sonho ou do projeto? Conforme eu perguntei para você, existe um planejamento estratégico? Existem pessoas envolvidas? E se existe, elas estão de acordo e comprometidas tanto quanto você pelo projeto? A tua esposa sabe? Você compartilha com ela? Você colocou esse teu sonho diante de Deus? Então é preciso sermos mais específicos, porque senão a gente vai ficar só no sonho. Me lembro quando uma jovem farmacêutica foi questionada por uma repórter a respeito do seu sucesso. E ela foi questionada pela repórter e a repórter perguntou: qual é o segredo do seu sucesso, das suas conquistas? Ela virou-se para a repórter e disse: foco, determinação, perseverança, disciplina. Esse conjunto de valores é que nos permite realizar sonhos, projetos. E aí ela disse algo muito interessante. Ela disse que um comandante de um barco à vela, por melhor que ele seja, por mais treinado que ele seja, e por melhor que sejam os ventos que estejam soprando a vela desse barco, desse veleiro, se esse comandante não ter um destino, um foco, uma direção, por melhor que sejam os ventos, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos saber exatamente o que nós queremos. O apóstolo, quando ele esteve na Coreia, Deus falou com ele: decida o que você quer, senão você não terá. Então nós queremos, e é natural que a gente queira. Nós sonhamos, e é necessário, é importante que sonhemos. Mas a gente precisa ter os pés no chão. É preciso termos garra. É preciso operarmos com gasolina azul, para que a gente possa realmente avançar e conquistar. Amém? Quero te dizer que todo sonho tem um preço. Para conquistar é preciso muito mais que um sonho. É preciso crer, é preciso ter determinação, perseverança, persistência, disciplina e foco. Um dia, Deus abordou Moisés
Deus falou com Moisés: Moisés, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano, eu tenho um objetivo de tirar um povo que está subjugado no Egito. E você é o homem que vai arrancar esse povo para mim das garras de Faraó. Moisés tremeu nas bases e disse: mas eu é você mesmo. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versículo 7. Êxodo 3, 7. Capítulo 3, versículo 7. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Eu quero te dizer que existe da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida uma terra que mana leite e mel. Existe nas escrituras sagradas, para a minha vida e para a sua vida, da parte de Deus, mais de 8.000 promessas. Mas estas mais de 8.000 promessas, elas não se cumprirão na sua ou na minha vida de forma automática. É preciso que eu e você conheçamos os princípios e os vivamos na prática, para que estejamos respaldados para atrairmos as bênçãos de Deus. Nada acontece como que num passe de mágica. No versículo 10, Deus fala com Moisés e diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sabe Deus tenha plantado no seu coração alguns sonhos, alguns projetos que tenham te assustado. Mas eu tenho uma boa palavra para você, eu tenho uma boa notícia para você. Se Deus plantou um sonho no teu coração, acredite, seja valente e o persiga, porque Deus estará na frente e Ele vai te abençoar, vai abrir caminhos, portas, e você vai atingir o objetivo que Deus tem para a sua vida, amém? Não desista, jamais, não desista jamais. Interessante que Deus disse: eu vou fazer com que esse povo entre numa terra que mana leite e mel, Moisés. Eu vou tirá-los das garras de Faraó, e vou, através da sua vida, você como guia, você como mentor deles, colocá-los numa terra que mana leite e mel. E é muito interessante, queridos, nós entendemos uma coisa. E eu quero que você saia daqui. Se você sair daqui dessa noite com essa consciência, eu já vou me dar por satisfeito. Tenha consciência do quanto você é importante para Deus. Tenha consciência do quanto você é valoroso para Deus. Repita comigo: eu não sou uma pessoa comum. Amém? Você não é uma pessoa comum. Você foi escolhido por Deus para estar aqui nesta noite. Você não é uma pessoa comum. Você tem um valor extraordinário para Deus. Reconheça o valor que você tem para Deus. Deus amava esse povo, e por causa do seu amor, Deus decidiu tirá-lo do Egito, da escravidão. E Deus operou na vida desse povo maravilhas, prodígios, milagres extraordinários. E eles viram Deus abrir o mar para eles passarem. Eles viram Deus destruir todo o exército egípcio, o exército inimigo. Eles viram e desfrutaram do maná. Viram Deus fazer brotar da rocha água. À noite, uma coluna de fogo para aquecê-los do frio intenso. Durante o dia, uma nuvem para protegê-los do sol escaldante. Contudo, eles foram ingratos. Eles não reconheceram a visitação do Senhor sobre a vida deles. Eles se tornaram como que rebeldes. E por causa da sua rebeldia, eles não entraram na terra. Eles não reconheceram o quanto Deus os amava.
E por causa disso eles não entraram na terra. Então saiba que você tem um valor imensurável para o Senhor. E o sonho que Deus plantou no teu coração, o projeto que Deus plantou no teu coração, Deus está à frente. E se você não desistir, você vai entrar na terra, você vai possuir a terra, você vai desfrutar do teu sonho. Você não apenas vai conquistá-lo, mas você vai desfrutar dos seus sonhos, dos seus projetos. Amém? É assim que Deus faz. É assim que o Senhor faz. Então, apenas 2 entraram na terra, Josué e Caleb. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Então, esse povo, eles ficaram 40 anos ali no deserto. E não entraram na terra que manava leite e mel, a terra que Deus havia prometido a eles. O texto diz, capítulo 1 de Josué, versículo 1 a seguir, o texto diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué, ele era o escudeiro fiel de Moisés. Ele tinha uma aliança com Moisés e com Deus de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhes daria. Então, Deus, ele não desiste de você. Deus não desiste de mim. O que geralmente acontece é o contrário. Nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E se não vigiarmos, até do próprio Deus. Interessante, quando a Bíblia diz que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos. É verdade. Mas você tem que fazer a parte que cabe a você fazer. Eu sou muitas vezes impactado com a palavra que sai deste altar. Recentemente, Deus deu uma palavra ao nosso apóstolo, onde ele disse, e eu quero que você observe, nós estamos falando de terra, que mana leite e mel. Repita comigo, Deus tem para mim uma terra que mana leite e mel. O que é uma terra que mana leite e mel? Um lugar de excelência, onde você terá todas as suas necessidades supridas, não só para a sua vida, mas para a vida da sua família, da sua geração. Presta atenção, Deus nos dá uma terra boa. Deus, ele não faz acepção de pessoas e nem tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas e nem tem filhos prediletos. O sol nasce e brilha para todos com a mesma intensidade. O dia tem 24 horas para todos, sem exceção. Deus nos dá uma terra boa, uma terra fértil, para todos nós de igual modo, e uma semente tão boa quanto. Ocorre que, se eu e você tivermos a disposição, a intrepidez, a ousadia de lavrarmos a terra e lançarmos nessa terra a semente, o que vai acontecer? Deus enviará a chuva. E você pode ensaiar uma dança nova e preparar grandes celeiros para a grande colheita que você terá. Amém? Deus nos dá um solo fértil e uma semente tão boa quanto. A questão é, eu estou lavrando a terra? Eu estou lançando a semente ao solo? Então a gente precisa fazer algumas conjecturas. Porque, queridos, é interessante nós observarmos. Por que algumas pessoas conquistam ao passo que outras não? Se o sol brilha para todos de igual modo, se a terra é boa para todos de igual modo, se a semente é boa para todos de igual modo, se o dia tem 24 horas para todos de igual modo. Então, conquistar não é
Não é tão simples assim, mas passa pela decisão. E olha só, o tempo todo Deus fala com Josué: esforça-te, levanta-te, esforça-te, esforça-te. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Olha só, nós temos que aprender a temer a Deus e a obedecer a Deus. Temer fala de uma dependência incondicional. Obedecer fala de uma obediência de igual modo incondicional. São ferramentas que temos para atrairmos o favor, a bênção de Deus, a materialização, a concretização dos nossos sonhos. Interessante que Deus já nos outorgou autoridade e poder para exercermos governo sobre as circunstâncias. Então você pode dominar sobre as suas emoções. Você pode ser uma pessoa determinada e não perder o foco. E Deus fala com Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Muito importante nós entendermos, nos esforçarmos da maneira correta, sermos determinados, guardar o nosso coração. Eu tenho um discípulo, é um dos meus 12, ele precisava fechar o objetivo dele, mas ele guardou o coração dele. Faltava 44,5 do segundo tempo para ele bater a meta, e faltava muito, não era pouco não, faltava um valor extremamente expressivo. Eu disse para ele: guarda o teu coração, confia, crê somente. E ele guardou o coração, não murmurou, permaneceu firme, e a bênção aconteceu. O inimigo, queridos, ele é especialista, muitas vezes, em reter a tua bênção até os 44,5 do segundo tempo. Se você guardar o teu coração e confessar a vitória, Deus, ele te dá a vitória. Amém? No capítulo 3 de Josué, versículo 5, o texto diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E disse o Senhor a Josué, versículo 7 do capítulo 3: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus é comigo, Deus é contigo. Basta que a gente seja ousado, basta que a gente seja intrépido, amém? Quero ler com você aqui uns textos. Nós temos agora as Olimpíadas. Só vai colocar aquela medalha de ouro no peito quem realmente pagou um preço, quem abriu mão das festinhas, quem renunciou muitas vezes a estar com os amigos, quem se alimentou adequadamente, quem foi diligente. Você vai ver que Deus é tão lindo, e aqui na Bíblia a gente encontra essas coisas. Então, determinação, perseverança, persistência, disciplina, foco e confiança, fé inabalável no Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, abre lá para a gente dar uma olhada. 2 Timóteo capítulo 2. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é em todos os seus caminhos. Queridos, capítulo 2 de 2 Timóteo, quero que você conheça essa verdade. 2 Timóteo 2, versículos 4 e 5. Espera aí. Estou aqui em 1 Timóteo, 2 Timóteo.
Esse texto é interessante. O tema aqui fala sobre o bom soldado de Cristo. Se você é um bom soldado de Cristo, você é indesistível, amém? Porque aquele que crê em Deus, crê também que Ele é galardoador dos que o amam e buscam. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 4 e 5. Presta atenção. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quero destacar novamente esse texto. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você tem um desafio, você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um projeto. Qual tem sido o teu nível e a intensidade de comprometimento em relação ao seu sonho, aos seus projetos? Então você não pode tirar os olhos de Deus e do seu projeto. Olha só, versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar legitimamente. Você quer desfrutar do seu sonho, do seu projeto? Então, persiga-o, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Amém? Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar legitimamente. Se eu e você, se nós não formos prudentes, disciplinados e focados, determinados, persistentes, é muito provável que o sonho será algo apenas abstrato. Queridos, o sonho ele está no campo abstrato, do abstrato. Mas Deus já nos deu capacidade para chamarmos à existência o que não existe como se já existisse, o que não é como se já fosse, pelo poder da fé. Efésios 3:20, eu sempre tenho citado esse versículo aqui. Deus ele pode realizar na sua e na minha vida infinitamente mais do que eu e você pedimos, imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Deus ele pode realizar na sua e na minha vida infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Pastor Miro, que poder é esse? Da fé, da determinação, da perseverança, da disciplina, da persistência, do foco. Se você correr atrás de 2 frangos, você não conseguirá pegar nenhum. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quero destacar um outro texto aqui para você. Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi confrontado pelo próprio Jesus. E 1 Coríntios, capítulo 9. E o apóstolo Paulo, ele se tornou um dos apóstolos mais influentes de toda a história. E ele, o apóstolo Paulo, ele ousou pregar o evangelho em situações extremamente adversas. Ontem nosso apóstolo trazendo a memória, não é? Quando ele vai à Grécia, existia um conceito filosófico, filosofia, as filosofias gregas, os deuses gregos que dominavam a mente do povo. O povo tinha a mente cauterizada por aqueles conceitos, por aquela formatação religiosa e era algo muito complicado. Mas ele ousou, ele acreditou que ele poderia ir ali e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então temos que ser ousados. Preste atenção aqui comigo. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24. O texto diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E aqui está a proposta para você: correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira
que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, disse Paulo, corro, não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Você percebe? Aqui ele está falando da sua chamada apostólica. Mas todos nós temos uma chamada para conquistar no campo terreno e no campo espiritual. Por isso que não tem como nós conquistarmos de forma isolada, sem a participação de Deus na nossa vida, sem nós convidarmos o Senhor para juntos abraçarmos a causa. Amém? Quantos aqui entenderam essa palavra? Continue sonhando, mas não sonhe apenas, tenha atitude que corresponda, né, à manifestação, à concretização, à manifestação do seu sonho. Todos os sonhos que eu sonhei, eu não os perdi de vista, e Deus me pôde ajudar a conquistá-los. Tenho outros, porque um homem que para de sonhar, ele morre, ele se torna um ser vegetativo. Alguém disse um dia, quando alguém perde dinheiro, perde muito. Quando alguém perde amigos, perde muito mais. Mas quando alguém perde a fé e a capacidade de sonhar, perde tudo. Uma pessoa que não sonha, ela não realiza. Uma pessoa que não sonha, ela vegeta. Ela não passa de alguém que é um morto-vivo. E eu creio que todos aqui são sonhadores e vão perseguir os seus sonhos, as suas metas, até que elas se tornem verdade, amém? Eu falei de planejamento estratégico. Se você tem um sonho, um objetivo, e não sabe exatamente como começar, como persegui-lo, no campo empresarial, existe hoje mecanismos que possam te auxiliar. Nós temos aqui o Sebrae, né? Hoje nós temos muitos recursos. Conquistar sonho hoje está muito mais fácil do que em tempos de outrora. E se você for extremamente diligente, prudente, Deus, Ele vai contemplar a sua determinação, a sua fé, a sua confiança nele, a sua prudência, e vai fazer com que esse sonho se torne realidade na sua vida. Amém, queridos? Mas é preciso querer, é preciso acreditar, amém? Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite, como temos feito. Repita comigo: toda semente produz segundo a sua espécie. Amém? Toda semente produz segundo a sua espécie. E hoje eu estava falando com um cliente. Ele estava falando comigo sobre as dificuldades que ele está tendo na empresa dele. Eu disse para ele que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. E aí eu estava dizendo para ele que se você não viver os princípios de Deus, você não vai vencer nunca. Queridos, presta atenção, Deus, Ele não se move por necessidade, como a maioria imagina. Deus se move por princípios. Antes de me converter, eu vivia tendo problema de ordem financeira. O devorador vivia entrando na minha vida. Os músicos podem subir, viu? Quando eu entendi acerca de oferta e dízimo, nunca mais eu tive problema de ordem financeira. Nunca mais. Deus não se move por necessidade, Deus se move por princípios. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas trilhamos de forma errada. E eu estava falando para ele, eu falei, o dia que eu aprendi os princípios e comecei a vivê-los na prática, Deus mudou os céus sobre a minha cabeça. Abriu as janelas dos céus e me abençoou na área
espiritual, na questão da alma, falando das emoções, e na questão física. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu hoje, graças a Deus, e a minha obediência, eu tenho desfrutado o melhor da terra. Mas por quê? Porque eu decidi pagar o preço. É impossível nós desfrutarmos do melhor da terra se não pagarmos o preço, se não formos obedientes. A Bíblia diz que todo obediente prospera e todo rebelde padece. Os obreiros, eles estão com os envelopes, e você vai plantar uma semente com um propósito essa noite. Eu não sei qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, qual é o teu projeto de vida, mas eu gostaria muito que você fizesse uma oferta, selando hoje essa palavra que você recebeu, e colocando diante de Deus o teu sonho. Quem sabe você até já havia engavetado esse sonho. Hoje, desengaveta esse sonho, depois você vai me dar o testemunho. Creia, acredite. Não ande por aquilo que você está ouvindo, enxergando ou sentindo. Ande pela fé. Quando nós andamos por aquilo que ouvimos, enxergamos e sentimos, nos tornamos em candidatos fadados ao fracasso e à desistência. Creia, acima de tudo, em Deus. Creia nos seus sonhos. Acredite em você. Amém? Os obreiros podem distribuir os envelopes. Você que for fazer uma oferta para selar diante de Deus, como um ato profético, o seu projeto de vida, o seu sonho, faça. E depois você vai me falar o que Deus vai realizar na tua vida. Você não está barganhando com Deus, você está plantando uma semente no reino espiritual. E eu quero te dizer, mais uma vez, Deus já deu a mim e a você autoridade e poder para exercermos governo, para atrairmos os nossos sonhos para o mundo físico, tangível. Amém? Vocês podem vir. Antes de vocês virem, eu quero que você tome o seu envelope, a sua oferta. E se você não veio preparado para fazer uma oferta, para plantar essa semente, pode se colocar de pé. Eu quero orar e profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar a unção da parte de Deus que está sobre a minha vida. Quero profetizar sobre a tua vida. Um dia, eu não tinha 10 reais para entrar numa feira agropecuária. As nossas reuniões, hoje eu trabalho numa multinacional alemã há 25 anos. Há 25 anos. 25 anos. E as nossas reuniões, elas aconteciam em Prudente. E na época que eu não era dizimista, não sabia nem o que era isso, não era ofertante na casa do Senhor, eu era um dos vendedores, dos melhores vendedores, ainda continuo sendo top, com a graça de Deus, mas naquela época eu já era um excepcional, era um dos melhores vendedores da equipe. E as nossas reuniões, elas aconteciam em Presidente Prudente. Nós saímos daqui na sexta-feira depois do almoço, chegávamos lá já à noitinha, e numa reunião daquelas, os colegas descobriram que tinha uma feira agropecuária em Prudente. E um amigo meu, chamado Renildo, falou assim: Miro, a gente vai na feira agropecuária, vamos? Eu falei: cara, eu não vou poder ir. Ele falou assim: mas por que você não vai? Ele falou assim, eu falei: porque eu estou sem grana, cara. Ele falou: rapaz, mas você sem grana? Para com essa brincadeira, rapaz. Você sem dinheiro? Eu falei: eu mesmo. Ele falou assim: não, mas você sabe quanto é que é a entrada lá? Eu falei: não tenho a menor ideia. Ele disse: a entrada é 10 reais. Você não tem 10 reais para entrar lá? Eu tive que passar óleo de peroba na cara e falar para ele assim: olha, eu não tenho. Ele falou assim: então não é por causa de 10 reais que você não vai à feira conosco. Eu vou pagar a tua entrada. Aquele dia, queridos, eu me revoltei com aquela situação. E eu quero propor essa revolta santa para você também. Eu me revoltei com aquela situação. Eu falei: nunca mais eu passo uma vergonha dessas.
E a partir daquele dia eu tomei vergonha na cara e aprendi a respeitar o dinheiro, a tratá-lo como deve ser tratado, com respeito. E aprendi a devolver dízimo, aprendi a dar oferta. E nunca mais eu tive problema de ordem financeira. Nunca mais. Nunca mais. E hoje, queridos, eu não tenho problema de ordem financeira. Eu não tenho problema no meu casamento. Eu não tenho problema na minha vida profissional. Por quê? Porque eu decidi fazer sucesso. Ser um homem ou mulher de sucesso passa por decisão. E aquele dia eu me revoltei com aquela situação e aprendi a gastar menos do que eu ganhava. Porque o grande problema das pessoas é que elas gastam mais do que ganham. O problema é que gastamos mais do que ganhamos. Quando é que essa conta vai fechar? Nunca. O problema é que plantamos joio e queremos colher trigo. O problema, não é o nosso caso aqui, mas no mundo aí fora, camarada leva a moça, quando leva para o altar, jura fidelidade, daqui um mês, está saindo com outra. E aí a conta não fecha, meu irmão. A conta não fecha. Desrespeita ou não conhece os princípios de Deus e quer que a coisa dê certo. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender uma coisa: Deus não se move por necessidade, Deus se move por princípios. Quando eu e você conhecemos os princípios que Deus estabeleceu, que aliás são imutáveis e eternos, e passamos a obedecê-los e vivê-los na prática, eu garanto para você que nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais. Amém, queridos? Feche os seus olhos, apresenta diante de Deus a sua semente. Eu quero estar orando. Pai querido, eu quero apresentar diante de Ti cada um desses empresários, dessas empresárias que aqui se encontram. Quero também colocar diante de Ti nesta noite, Pai, cada um dos sonhos, dos projetos que estas pessoas que aqui vieram têm, Pai. Que estes projetos, esses sonhos saiam da gaveta, saiam do papel, quiçá até sejam ressuscitados pelo Senhor. E eu quero profetizar, Pai, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa aqui neste lugar. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi e continua sendo comigo. Que o Senhor possa ser também com cada um destes homens, dessas mulheres, desses empresários que aqui estão. O Senhor possa abençoá-los, primeiro, com sabedoria, com fé, com determinação, com perseverança, com ousadia, com intrepidez e capacitação para administrar as bênçãos que a partir de hoje o Senhor vai colocar, o Senhor vai depositar nas mãos deles. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, consagrando as nossas finanças, as nossas ofertas ao Senhor. E eu, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que repreenda hoje, na vida dos teus filhos e das tuas filhas, todo espírito de desistência, todo espírito, Pai, que se levantar para neutralizá-los, para paralisá-los, para levá-los à desistência. Que o Senhor venha, Pai, com teu poder soberano e repreenda, Pai, toda sorte de demônio, ó Deus, que se levantar para paralisá-los, para deixá-los estagnados. Ressuscita, Pai, os sonhos que eles muitas vezes até já sepultaram. Que eles venham tirar da gaveta, Pai, que venha sair do papel os projetos. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e já te agradeço pelas vitórias, pelos milagres. Em nome do teu filho amado é que eu oro e te agradeço. Amém. Venha aqui, eu quero ungir você. Se você ofertando ou não, venha. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Abdala, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso Deus te abençoe, de filho, milagre. Deus te abençoe, meu amado, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Creio que fomos tremendamente abençoados. Não sou um homem eloquente, talvez a minha oratória não é das melhores, mas eu quero te dizer uma coisa: o que você ouviu fala da minha realidade, da minha realidade. Eu tenho um profundo respeito pelo nosso apóstolo e muito temor a Deus quando subo neste altar, porque quando Deus me chamou e me separou ao ministério pastoral, eu disse: Senhor, eu quero pregar a tua palavra sem rodeios, porque Deus falou comigo: pregue a minha palavra de forma simples, de forma verdadeira, mas sobretudo e principalmente, pregue o que você vive. Estou casado há 27 anos, sou pai de 3 filhos, filhos que eu adotei, todos muito bem sucedidos. Quando eu conheci a pastora Neuzete, eles eram pequenos. O mais velho tinha 7 para 8 anos, os gêmeos 5 para 6 anos. E eles diziam que nunca iam se casar. Por quê? E eles tinham razão, porque infelizmente os seus pais eram separados, os tios separados, um histórico terrível na família de separação. E casamento para eles era sinônimo de tristeza, de derrota, de trauma, de sofrimento. Mas quando eu me uni à pastora Neuzete, nós decidimos estabelecer uma aliança para a vida inteira. E eles, olhando para nós, e o nosso comportamento destilou sobre eles o verdadeiro valor da família. 2 hoje estão casados e o terceiro está noivo. Já temos 2 netos. Então,
Então, quando eu disse para você que você não é uma pessoa comum, porque você não é comum. Você só precisa entender o valor que você tem para Deus. Você tem tanto valor que Deus decidiu entregar o seu próprio filho por amor a mim e a você. Nós não somos pouca coisa. Nós somos príncipes, vocês são princesas. Não aceite nada menos do que você é em Deus. Amém? Então, você ouviu de um homem hoje que é pleno em todas as áreas da vida. Esse ano eu completo 49 anos. E me sinto super jovem. E tenho muito ainda para produzir. Então você é jovem. Não desista dos seus sonhos. Amém? Acredite. Deus está contigo nessa jornada. Deus disse para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Amém? Então Deus, Ele não nos abandona jamais. E eu quero orar para finalizar. Depois temos um coffee break. Você vai poder distribuir os seus cartões, conversar com seus irmãos e ficar à vontade. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai querido, eu quero agradecê-lo por esta palavra e também por cada um desses empresários, dessas empresárias que aqui se encontram. Quero, ó Deus, em nome de Jesus, profetizar sobre a vida deles. Ó Deus, uma fé inabalável, que eles permaneçam, Pai, firmes, que eles sejam indesistíveis, ó Deus, nos seus projetos, nos seus sonhos, e que o Senhor possa dar a eles graça, ousadia, intrepidez, capacidade, habilidade, ó Deus, para chamar à existência os sonhos, os projetos, que só existem no papel, no coração, para o mundo físico, para o mundo tangível. Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa guardar o coração dos teus filhos e das tuas filhas. O Senhor possa, Pai, neutralizar toda operação das trevas que se levante ou que porventura tentar se levantar para paralisá-los, para estagná-los. Eu te peço agora, Pai, envie um exército poderoso de anjos para estarem ao lado deles, trazendo a proteção, o livramento, e que portas sejam abertas, ó Deus. Que o Senhor possa reunir na vida deles as condições mais favoráveis, para que eles possam, Deus, concluir os seus sonhos, os seus projetos, e celebrarem a vida, e o seu nome ser através da vida deles, o seu nome ser através da vida deles, exaltado e glorificado, em o nome de Jesus, amém. Aquele que crê, diga amém, e dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado. E eu quero fechar dizendo o seguinte: aquelas 3 crianças que eu adotei, existe um decreto aí no mundo que filhos de pai separado acabam não virando nada. 2 deles são médicos. Um é psiquiatra, o outro oncologista e um cirurgião dentista. Todos super bem sucedidos. Amém? Então, eu quero profetizar e destilar sobre a sua vida essa unção. Amém? Receba. Amém? Nós temos como cobertura um casal de apóstolos nobres. Deus nos plantou numa terra que verdadeiramente mana leite e mel. A palavra que nós recebemos desse altar, eu tenho dito aos meus discípulos: o camarada só não vai para frente se ele for muito ruim. Se ele for muito ruim mesmo. Porque, meu irmão, aqui não tem como você crescer igual rabo de cavalo para trás, não. Nesse lugar você só vai crescer como rabo de cavalo para trás se você fizer a opção, porque não tem como. Amém? Nós recebemos uma palavra que, meu irmão, a palavra de Deus, ela é como a chuva que cai sobre a terra, que faz a semente germinar, crescer, florescer e frutificar. Essa é a palavra que nós recebemos. Essa é a palavra que você recebeu essa noite. Amém? Um beijo e até a próxima. Depois me conte os milagres, hein? Deus abençoe.